Ok, esse pode ser o primeiro e último vídeo do canal com facecam. Ou é vlog? Não sei. E aí pessoal do canal Idearama, Edgar aqui, e dessa vez testando só uma coisa porque eu preciso mostrar algo. No caso, eu tenho que ter o exemplar em minhas mãos. O que me acontece? Eu comecei um projeto que ele se chama Semente, lá no CoqueiroCast, nosso podcast. Se você não conhece o CoqueiroCast, estamos no Spotify. E eu quero falar que esse é o Semente número 2. Então, para você que tá ouvindo, tá lá no YouTube com a minha cara horrível. Bem, talvez a qualidade caia um pouco porque eu tô usando o celular para gravar. Eu não tô usando um microfone assim muito bom. Enfim, vocês sabem a diferença disso aqui para isso aqui? Sim, teve gente que babou agora. Não há muita diferença na verdade. Não li ainda, tem que ler. A diferença de livro de jogos, na verdade, para algumas pessoas pode ser bastante irritante, né? Algumas pessoas dizem que os livros sumiram depois de que os jogos chegaram. Alguns dizem que a população tem que se armar com livros, porém os livros não estão banidos da sociedade e você não precisa tirar a carteirinha para ler livro. A não ser que você esteja numa biblioteca. Aí talvez você precise de uma. Enfim, quando eu mostrei essas fitas Super Nintendo para vocês, vocês talvez se perguntem: ah, mas essas fitas talvez nem possuem histórias, ou uma história tão grande quanto talvez um Stephen King que eu mostrei, ou talvez até mesmo um Filho do Éden, história brasileira, recomendo. Eu tenho uma gama de livros aqui que eu já li, outros eu doei porque eu não sou um cara que se prende muito a livros. Na verdade, eu gosto de entregar meus livros para algumas pessoas e deixo que elas me devolvam. Tanto que quando eu fui buscar um livro ali, eu percebi que uma amiga minha tá até hoje com o meu livro ali e eu tenho que cobrar ela. A grande diferença é que nos jogos você é o personagem. Eu falei no primeiro Semente que nós somos o protagonista da nossa própria história. Mas nós podemos mudar isso fazendo parte de outra história. Nós tomamos forma em outra história nos videogames. Por exemplo, nos livros nós seguimos uma rota. A não ser que seja livro de RPG, aí você pode mudar sua rota, mas o final talvez seja o mesmo ou sempre vai ser a mesma história. Nos jogos nós temos, hoje em dia até mesmo nós temos uma amplitude maior disso, né? Nós tomamos controle daquele personagem e apesar do final poder ser o mesmo, a forma que nós chegamos no final é diferente. Por exemplo, desculpa gente, eu era criança, eu arrebentei isso aqui tudo, meus irmãos também. Pra quem não conhece, esse aqui é a historinha que vinha no cartucho do Super Mario quando você comprava o cartucho original. Só pra vocês terem uma noção, tá aqui escrito a história. Depois de salvar o reino do cogumelo, do terrível Bowser e do resto dos Koopas no Super Mario 3, olha só, Mario e Luigi precisavam descansar de suas aventuras. Então decidiram que o melhor lugar para passarem as suas férias era em um lugar mágico chamado Terra dos Dinossauros. E aí se desenrola numa história toda até chegar aqui, ó. Você precisa procurar todas as áreas para descobrir que tipos de tesouros existem lá no Super Mario World. Isso aqui é uma chamativa para o jogo, mas é uma história também contada, dizendo que a empresa foi raptada. E é claro, você pode ter todas essas informações no jogo, tirando a parte das férias, que não tá lá. Porém, naquela época a gente não sabia ler muito inglês, talvez muitas pessoas hoje em dia ainda não. Gente, eu tenho anotado aqui algumas dicas de como passar e pegar as estrelas, agora que eu percebi. Mas aqui é o manual do jogo, então você pode ver que aqui explica como fazer algumas coisas básicas, né? Como o spin, pular normal, nadar mais rápido, explicando a tela de ação. Talvez se eu encontrar isso aí na internet eu coloco para vocês aí no vídeo. Mas o que a gente percebe é que essas histórias, elas são mais chamativas, porque tem um motivo bem fácil para isso. Nós temos o controle. Esse controle, e é nesse controle que a gente seguia nossas histórias. Esse controle eu acho que ele tá defeituoso, tem certeza? Então as pessoas morrem ao ver isso. E com esse controle a gente tinha como ordenar o que o protagonista ia fazer, diferente dos livros que a gente não tem muito essa liberdade. Por isso que algumas pessoas até preferem
jogos a livros. Eu sou um jogador de histórias. Eu sou um leitor de histórias. Se eu leio esses livros, se eu jogo esses jogos, são pelas histórias. Eu até recomendo jogar esse aqui, o Super Mario All Stars do Super Nintendo, porque ele possui mais de uma história dentro dele. Ele possui a amplitude de jogos do Nintendinho e do Super Nintendo, que dependendo da versão tem o Super Mario dentro dele, e esse aqui não tem. Meu primo tinha uma fita, eu babava em cima dela. Mas, por exemplo, eu mesmo só fui ter ciência da história desse jogo aqui quando eu baixei uma ROM dele traduzida. Valeu, emulação. Mas tinha uma parte no final que Mega Man se virava contra Dr. Willy e apontava sua Burster para ele. Até então, eu tinha noção que era a primeira vez no jogo que a gente apontava o Burster para, na verdade, a arma, né? Naquele tempo eu não sabia qual era o nome, porque é uma fita japonesa. Eu não sei se focou, então. E como é japonesa, a gente não tem noção do que está escrito. Mas eu tinha ciência que no final do jogo o Mega Man apontava o mapa para o Dr. Wily. Como eu poderia saber o porquê dele estar fazendo aquilo? Ele não ia só prender o mocinho? Naquela época eu não sabia se ele ia ou não. Bem, as histórias estão aí. Se livros são melhores do que jogos, ou jogos são melhores do que livros, eu não sei. Mas eu sei que eu aproveito todas as histórias, independentemente da mídia. Esse vlog ou esse podcast chega até você através de um projeto de 4 amigos que se conheceram pela internet de uma forma misteriosa e que levam esse projeto de uma forma meio séria. Agradeço por quem viu até aqui. Se você está vendo no YouTube, deixa um like, comente, porque hoje em dia comentário é o que dá o up. E para você que está ouvindo, procura a gente lá no Facebook, Idearama. Muito obrigado, valeu, falou e até a próxima.